isso aí, galera. E acho que nessa semana bastante emblemática aí, né, nos fundos imobiliários, a gente teve a volta ali de uma possível da discussão ali de uma tributação em fundos imobiliários. Esse processo não foi para frente. Um outro ponto que tem sido muito abordado é sobre isso aqui, inadimplência da WeWork, beleza? Uma das gigantes ali do segmento de coworking tem anunciado diversos calotes em fundos imobiliários. E aí no vídeo de hoje vou comentar um pouco mais aí sobre essa história, como é que a gente pode se proteger diante de um cenário desse, beleza? Mas antes de eu entrar aqui no conteúdo, eu quero pedir para você dar aquela força marota pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aproveita, deixa o seu like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. Além disso, se você não quiser perder nada do que eu lançar, já clica aí no sininho e ativa as notificações. Aproveito para falar que aqui na descrição desse vídeo estou deixando alguns links que podem ser interessantes para você. Estou deixando o meu formulário de assessoria aqui na XP, estou deixando o link do meu curso completo de milhas e investimentos, o link do meu curso completo de fundos imobiliários e estou deixando a minha planilha de preço teto. Beleza? Galera, então, fundos imobiliários relatam inadimplência da WeWork. E aí vamos lá, galera, só para dar um pouco de luz aí a tudo isso. Tá? Saiu essa matéria aqui no Estadão e o título é o seguinte: do sucesso à recuperação judicial, o caminho da WeWork até o calote nos fundos imobiliários. Essa é uma matéria que saiu no dia 2 de julho, estou gravando no dia 5, essa matéria saiu no dia 2, tá? E basicamente essa matéria, ela comenta ali, tá? Sobre os fundos aí que estão tomando inadimplência, tá? A gente tem nomes até bem conhecidos aí, como o Vino 11 da 20, a gente tem o Sari do Santander, o novo fundo da Valora, tá? O Vegri, beleza? E aí ao todo mais de 230 mil cotistas afetados, tá? E aí qual que é o ponto? A matéria traz aqui o seguinte: o calote nos aluguéis ocorre em meio à falência da WeWork, que chegou a ser uma das startups mais valiosas do mundo. Em novembro do ano passado, a empresa com sede em Nova York recorreu ao chamado Capítulo 11, equivalente à recuperação judicial por aqui. A empresa reportou à justiça um total de 18,6 bi de dívidas, tá? Contra 15 bilhões de dólares em ativos. Ou seja, a empresa está com passivo maior do que ativo, patrimônio líquido negativo. A WeWork chegou a contar com 777 espaços distribuídos em 39 países e foi a maior locatária de Manhattan. Mas em 2019, o império do coworking começou a desmoronar, tá? A empresa também teve ali uma tentativa de listar as ações ali na Bolsa de Nova York, tentando jogar um valuation de quase 50 bi de dólares, tá? E aí a gente sabe tudo o que aconteceu ali em 2020, tá? Aquela demanda por escritório ficou bem travada, a gente estava ali com o trabalho no modelo de home office, e aí a gente sabe o que aconteceu com o segmento de lajes, é um segmento que inclusive está ali tentando destravar até hoje e, obviamente, a WeWork acabou passando por essa onda e, pelo visto, não conseguiu se recuperar muito bem dessa onda. E hoje a gente também tem outras empresas aí de cowork. E aí eu estou trazendo essa matéria também de agosto do ano passado, falando o seguinte: ações da WeWork tombam após alerta para risco de falência. Isso agosto do ano passado. E aí a gente corta para julho de 2024, onde a gente tem alguns fundos imobiliários relatando inadimplência, tá? Então essa foi uma matéria que saiu no dia 1º, e aí a gente tem essa matéria aqui que saiu no dia 3, mais um fundo imobiliário, tá? A gente já tinha uma listinha de fundos que estavam tomando inadimplência, e daí essa foi a mais recente, envolvendo o VVMR, tá? Então, ó, o valor do aluguel está associado à alocação dos seguintes espaços, beleza? E aí, os outros fundos que estão tomando inadimplência: Vino, RCRB, Sari, TRNT e o Vegri, o mais novo fundo da Valora. Tá? No caso do Vino, o que a gente tem? A área ocupada corresponde a 4% da área bruta locável do fundo e a receita equivale ali a 5%. No caso do Sari 11, a gente tem um impacto negativo de 5 centavos por cota. Então, cada fundo vai ter ali a participação da WeWork, tá, num determinado percentual, e obviamente cada fundo vai sentir isso de alguma forma, tá? O que é importante a gente comentar, galera? E aí vão aqui as lições para a gente se proteger quando a gente está fazendo uma análise
de fundos de tijolo? A gente precisa olhar como que está ali o portfólio do fundo, beleza? Então, o que eu quero dizer com portfólio? Total de imóveis e total de inquilinos. Por quê? Quanto mais imóveis eu possuir, quanto mais inquilinos eu possuir, menos dependente de uma determinada posição, menos dependente de um inquilino, de um imóvel, eu fico. E aí, no caso de acontecer algo desse tipo, o impacto na receita fica mais diluído, tá? Obviamente, vai existir um impacto. Aqui a gente está falando de inadimplência. O dinheiro que era para vir e não veio em função de um aluguel. Tá? Então, esse dinheiro era para ter vindo e não veio. Então, a gente acaba tendo essa inadimplência. É claro que isso gera um impacto, mas quando a gente tem uma distribuição considerável de imóveis e de inquilinos, isso fica mais diluído. E aí, um outro ponto, não são todos os fundos que trazem isso, mas quando você tiver essa informação, ela é muito relevante e você pode até tentar buscar também, fazer ali uma procura um pouco mais aprofundada nesse sentido, é ver ali a saúde financeira dos inquilinos. Então a gente já percebe aqui, tá? Essa matéria ela saiu em agosto, já falando sobre as ações da WeWork que tinham tombado após alerta para o risco de falência. Isso a gente está falando em agosto, ou seja, quase 12 meses antes da gente começar a ter esses problemas aqui de inadimplência da WeWork. Então o que eu quero trazer? Cara, a gente teve ali um alerta do mercado, tá, em relação a esse cara. Poxa, e aí? Tô analisando aqui alguns fundos e tal. Poxa, tem esse cara, mas esse cara aqui já teve problema enfim, de tá tendo algum risco de falência e tudo mais. Poxa, será que vale a pena ter essa posição? Qual que é o tamanho da participação do WeWork no fundo que eu tô analisando? Cara, será que vale a pena pegar outra posição? Então é importante você olhar a saúde financeira, como é que está a qualidade dos locatários que estão ali. Se são locatários fortes, que têm robustez, que têm bons números, ou se são locatários um pouco mais duvidosos. Porque é aquela coisa, isso inclusive eu aprendi até durante o evento que teve de fundos imobiliários da Suno esse ano. Não adianta você só fazer contrato longo e você ter imóvel bem localizado se o teu inquilino não tem aquela saúde financeira para honrar o contrato. Beleza? Então não adianta nada contrato longo se você tem um inquilino com uma saúde financeira questionável, duvidável, duvidosa, né? E que pode ser que não tenha fôlego para aguentar aquele contrato. Então de nada adianta ter contrato longo, mas ter um inquilino fraco. Beleza? Então esse é o caso que a gente está vendo aqui da WeWork. Cara, se eu sou cotista de algum desses fundos, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto é entender como é que está a composição da WeWork dentro da carteira, beleza? E avalia como é que está a posição desse fundo ali em específico na sua carteira. É um fundo onde você está tendo queda, é um fundo onde você está no 0 a 0, ou seja, o teu preço médio está praticamente igual ali ao preço da cota, você está tendo uma valorização. Compara com outras posições. Claro, aqui a gente está falando de fundos que são menos falados quando o segmento é laje corporativa, né? A gente tem o Vino, né, que já foi um fundo bastante interessante, hoje está meio ali de lado. A gente tem o Sari, que é um fundo do Santander um pouquinho menor, tá? A gente tem o Vegri, que é um fundo novo, beleza? Tá, o Vegri está aqui, tá? O Vegri é um fundo novo, tem mais ou menos aí 2, 3 meses de existência, então tem pouco histórico, beleza? Vale a pena comparar então, cara, como é que tá a carteira desses fundos, tá? Ou de algum fundo específico, pego outros ali do segmento de laje corporativa, comparo, vejo os inquilinos, vejo a diversificação, vejo localização e daí avalia. Cara, se você tiver, por exemplo, numa posição que você vê que está perdendo um fundamento que não está boa, pode fazer mais sentido você vender, tá? E daí fazer uma alocação melhor, entubar o prejuízo e ir para um outro lugar. Que fique claro, eu não estou com esse vídeo fazendo uma recomendação de compra ou venda dos ativos que eu estou mencionando aqui, tá? Só quero te trazer o seguinte ponto. Avalie se faz sentido, avalia como que tá, isso caso você tenha, tá? Avalia como que tá a tua exposição nesse fundo, como é que tá o teu preço médio, vê se você consegue encontrar bons fundamentos aqui, se faz sentido, tá? E daí você avança, tá? O que é importante comentar? Cara,
É uma situação que o mercado acaba precificando de forma ruim, é um calote, impacta a receita, mas é aquela história. Cara, enfim, vai ser feito todo o trâmite, caso essa inadimplência ela persista, vai ser feito todo o trâmite aqui judicial para poder tirar esse cara ou tentar reaver esse dinheiro. E aí, na pior das hipóteses, cara, esse cara ele vai sair daqui, o imóvel vai continuar sendo do fundo e daí ele vai poder alugar ali para o outro inquilino. E aí entra a questão da localização. Sendo um imóvel bem localizado, a gente tende a ter uma procura mais alta e aí a vacância não fica alta por tanto tempo assim. Tá? E aí o fundo vai tentar brigar depois para conseguir reaver esse dinheiro. O importante é, cara, vamos um passo de cada vez, vamos ver o que vai desdobrar, faça essa avaliação dentro da sua carteira caso você tenha algum desses fundos e daí, fazendo sentido, saia, compare com outras posições ou mantenha, enfim. Avalie, sempre avalia fundamento. E o mais importante, tenha calma. Não se deixe levar por notícias. Beleza? Bom, então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforça aqui os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica aí no sininho. Caso algum dos links te interesse, é só acessar a descrição desse vídeo. Beleza? Então, nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço.